é isso, minha gente. Já já a gente volta ao Catar. 4 da tarde, tem Brasil e Coreia do Sul, oitavas de final da Copa do Mundo. Agora a gente volta a falar um pouquinho de política, volta a falar um pouquinho do judiciário, porque tem uma decisão importante marcada para ser tomada na próxima quarta-feira. O julgamento pode mudar de data, mas inicialmente o Supremo marcou para quarta-feira. Foi liberado pela ministra Rosa Weber o julgamento de ações que discutem a constitucionalidade do chamado orçamento secreto, das emendas do relator. A gente vai tratar desse assunto com o deputado federal Ricardo Barros, que é líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Deputado, bom dia, boa semana para o senhor e obrigado pela atenção mais uma vez. Eu não estou ouvindo o deputado aqui, não sei se sou só eu, se caiu o áudio. Dá uma olhadinha aí se o microfone está... Não, é o meu que estava fechado, desculpa. Imagina, agora estou ouvindo bem. Bom dia, viu, deputado? Obrigado pela atenção aqui com a gente. O que é que o senhor espera do Supremo Tribunal Federal? Olha, eu espero bom senso, né? A PEC da transição, aquela primeira minuta que foi apresentada, ela falava das emendas RP9, como fala esta última versão, porque só o relator pode alocar os recursos que virão, o espaço fiscal que vai ser aberto para o pagamento do Auxílio Brasil e do aumento do salário mínimo, não tem emendas. O prazo de emendas já esgotou no Congresso. Então, o relator vai ter que colocar essas emendas. E aí, o que acontece? As emendas de relator vão estar constitucionalizadas. Isso vai resolver o problema da discussão que está no Supremo, se é ou não é constitucional a emenda de relator. Aí, por conta disso, o Supremo vai e põe na pauta o julgamento antes da votação da PEC. Puro ativismo político. Precisa acabar no Brasil essa história do Supremo querer mandar em tudo. Nós estamos falando do orçamento da União. Votar o orçamento da União é prerrogativa exclusiva do nosso legislativo. O tempo todo o Supremo interfere em prerrogativas exclusivas do Legislativo e do Executivo, né? Eu acho que eles estão num projeto de poder, né? Estão querendo fazer a ditadura do Judiciário. E é muito ruim isso, porque é uma provocação. A PEC vai ser votada quarta-feira, está pautada para quarta-feira, no plenário do Senado, já está pautada, e o Supremo marca para votar no mesmo dia um assunto que vai estar escrito na PEC. Né? E se vai estar escrito na PEC, vai estar constitucionalizado. Portanto, a discussão fica desnecessária lá no Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos cansados disso. O Supremo vive criando instabilidade no país, né? Vive querendo mandar em tudo. O ministro Alexandre de Moraes fez um escárnio na eleição, fez resoluções, dezenas de resoluções, chegou dia dele fazer 10 resoluções para prejudicar a campanha do Bolsonaro. Toma lado, o Judiciário não pode ter lado, né? E estão aí demonstrando mais uma vez que querem ser o poder supremo do país. Não é o que diz a nossa Constituição. Diz harmonia e independência entre os poderes. Agora, deputado, então, o senhor acha que é proposital a coincidência quarta PEC, quarta discussão no Supremo? Claro, eles querem se impor sobre, eles querem tomar uma decisão para interferir na decisão que o próprio Legislativo vai tomar. É absolutamente inadequado, né? É provocação isso. E essa provocação vai ter um preço. Vai chegar o dia em que as contas vão se acertar. E é lamentável que o Judiciário fique provocando a reação de outros poderes. Nós temos aqui no Brasil os freios e contrapesos, né? Quem é que faz impeachment do presidente da República? A Câmara dos Deputados. Quem é que faz impeachment do ministro do Supremo? O Senado. Então, estão provocando. Uma hora vem. Agora, deputado, uma pergunta ao senhor. O Supremo ele foi provocado por partidos políticos, né? Também a política judicializa muito o debate que deveria, por exemplo, ficar restrito ao parlamento. Não cabe ao Supremo, depois de provocado, decidir se essas RP9 ou orçamento secreto, seja lá o nome que se der, se eles podem ou não ser constitucionalizados, porque não necessariamente o fato de o Congresso colocar na Constituição signifique que aquilo pode estar na Constituição, ou o senhor não entende assim? Não, quem escreve a Constituição é o Parlamento. Ao
Judiciário cabe guardar a Constituição, interpretar aquilo que está omisso. Quando o Supremo Tribunal Federal decidiu pela prisão em segunda instância, decidiu ao contrário do que estava escrito na Constituição. Leu o que estava, porque você interpretar o que está omisso é até adequado, mas você ler ao contrário do que está escrito não é possível, né? Mas eles estão esticando a corda, estão testando os limites, estão indo para ver até onde chega. Não vai ficar bom isso, né? Não vai ficar bom. O Supremo podia se conter e ser um poder moderador, né? A justiça é cega, acabou de passar ali a imagem, né? Mas eles não estão cegos, eles estão tomando parte nas decisões, né? Eles foram contra o voto impresso, fizeram campanha contra o voto impresso, eles vão e se manifestam, né? Agora está aí o ministro Lewandowski, vamos desarmar a população e desencarcerar os presos. Ora, não é possível, né? Tem o executivo e tem o legislativo. Então, eu penso que essas provocações, elas precisam cessar. Não cabe ao Supremo legislar, não cabe ao Supremo decidir. E se ele é provocado sobre prerrogativas exclusivas do executivo ou do legislativo, cabe a ele arquivar. Ele recebe a ação e arquive-se, prerrogativa do legislativo. Arquive-se. Ele não tem que julgar tudo que jogam no colo deles, porque eles estão interferindo na prerrogativa de outros poderes. Tem que ter coragem de arquivar, tem que ter coragem de acabar também com o terceiro turno que os partidos de oposição, que são minoria, buscam no judiciário. Eles perdem no plenário e vão buscar no judiciário. A democracia está no plenário. É ali que estão eleitos os representantes do povo. Deputado, o senhor vê alguma possibilidade, ou ambiente, clima, seja lá o que for, para que o Supremo determine a inconstitucionalidade do pagamento desse tipo de emenda? Se isso acontecer, o Congresso pode responder de alguma maneira, ou o senhor acha que, ao final das contas, haverá procura aí por um meio termo que contemple, na medida do possível, todos os lados? Não tem meio termo, né? Porque nós temos que ter uma regra. Obviamente, a regra retroativa, ela é muito prejudicial. Esse dia o Supremo mandou o INSS fazer a conta da vida toda das pessoas. Isso tem um impacto fiscal muito grande, né? O Supremo quer 18% de aumento para o Judiciário, né? O Supremo quer agora, pagou aí o Judiciário 2 milhões para cada juiz federal retroativo, 2 milhões por juiz. Poxa vida, nós somos contribuintes, nós que sustentamos o poder público. O teto do executivo é R$33 mil, o teto salarial do legislativo, R$33 mil, o teto salarial do judiciário, R$39 mil, né? Então, para eles tudo é diferente, são cidadãos de outra categoria, são brasileiros diferenciados, será? Não, não é isso que diz a Constituição. Lá diz assim, todos são iguais perante a lei, ponto. E diz também, os poderes têm que ser harmônicos e independentes. Então, quando alguém provoca o Supremo sobre uma coisa que é prerrogativa exclusiva do Judiciário ou do Legislativo, do Executivo ou do Legislativo, cabe ao Judiciário arquivar e não botar para julgar. O senhor vê ambiente para que, em caso de uma decisão com a qual o Congresso não concorde, ocorra algum outro capítulo dessa discussão? O Congresso tem como reagir a isso, deputado? Não, o Congresso vai votar a PEC agora, e a PEC vai contemplar as emendas de relator, porque senão não vai ser possível pagar o Auxílio Brasil em janeiro, e nem vai ser possível pagar o aumento do salário mínimo e outras questões que eventualmente surjam na PEC, porque a gente não tem o texto ainda. Então, a base do presidente Bolsonaro está disposta a votar a favor da PEC, a entregar o que ele prometeu na campanha, que é o aumento do salário mínimo e do Auxílio Brasil, e nós vamos fazer isso. Mas não vejo por que o Judiciário tem que ficar criando instabilidade e não se contém no seu lugar, né? Eu não vou nem especular o que vai acontecer pela frente, né? Mas eu já disse há 2 anos e vou repetir, vai chegar um dia que as decisões do Supremo não serão cumpridas.
E aí está instalada a crise. Por quê? Porque eles estão cada dia avançando mais na sua tentativa de se impor como ditadura do judiciário. Deputado, o senhor falou sobre a PEC, né, e a intenção da bancada que apoia o presidente de apoiar a PEC para que possa ser possível cumprir promessas que o próprio candidato fez durante a campanha. O senhor imagina que na Câmara haverá tolerância com quanto tempo para o Bolsa Família fora do teto e com um valor aproximado para que o governo eleito gaste fora do teto? O governo eleito pediu 200, né? Quase 200, enfim. O que é que o senhor avalia? Ao governo eleito, cabe rever a regra do teto, né? Porque ela realmente não suporta o que está prometido pela população e aprovado nas urnas. Então, vai ter que rever a regra do teto. Estão falando aí usar como o limite do endividamento ou o limite do gasto. Tem teoria para todo lado, tem especialistas a favor e contra todo tipo de tese, né? O que nós precisamos, na verdade, é desindexar o nosso orçamento. Porque a nossa despesa cresce automaticamente. Independente se tem receita ou não tem receita, a despesa está crescendo. Então, precisa parar com isso, né? Dar ao parlamento autonomia para decidir o que aumenta, o que não aumenta, e ao executivo executar o que é decidido pelo legislativo. É isso que está na nossa Constituição. Então, mas não acho que será essa a solução dada pelo Partido dos Trabalhadores, né? Então, o presidente eleito tem que oferecer ao parlamento uma nova regra de teto de gastos e usar esse período de um ano, que nós propusemos 80 bilhões por um ano. Eles estão pedindo 200 por 4 anos. Vai ter um meio termo aí, que será aprovado no Senado nesta semana, na quarta-feira, né? Eu espero que seja menos, que sejam 120 bilhões, no máximo por 2 anos, né? Para dar tempo do presidente eleito colocar a sua proposta, ser aprovada e ser implementada nos orçamentos futuros, né? Eu acho que um ano era o suficiente para o presidente Lula eleito poder aprovar no parlamento uma nova regra fiscal de teto de gastos. Deputado, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta ao senhor sobre o presidente Bolsonaro. Ele anda calado, né, com poucas agendas, é reflexo daquela infecção na perna, erisipela, o filho dele até publicou uma foto do ferimento, né? Ele está despachando. Como é que está o ânimo do presidente Bolsonaro para essa reta final agora, deputado? Olha, eu estive com ele na sexta-feira, não nessa, na anterior, conversei bastante. O presidente está bem, ele está tranquilo, obviamente, impactado pelo resultado das eleições e teve esse problema de saúde e nós esperamos que as coisas retomem a normalidade o mais rápido possível, né? A democracia está estabelecida, apesar de que o resultado da eleição foi fortemente impactado pelas decisões do Tribunal Superior Eleitoral contra o Bolsonaro, em seguidas decisões, e muitas delas ilegais, né? Mas paciência, a regra do jogo é essa, foi feito, e eu não acredito que, por mais que o presidente tenha razão em qualquer contestação que ele faça, o presidente Bolsonaro, ao processo eleitoral, a justiça vai dar a favor dele, porque a justiça está posicionada contra o Bolsonaro, assim, claramente, nas suas ações e nas suas declarações. Então, vamos ter, para mim está claro isso, diplomação, posse do presidente eleito, vai governar e nós vamos, os partidos, né, se posicionar. O republicano já se posicionou como independente, a União Brasil já se posicionou como independente, o PL já se posicionou como oposição, o Progressistas, que é o meu partido, eu tenho proposto que também se reúna rapidamente, se posicione como independente, e porque nós não tivemos candidato, nem o presidente nem o vice era nosso, nós apoiamos o PL, né, e agora temos que aguardar para ver a evolução política que vai se dar ao longo do tempo. Mas isso também não foi feito ainda, não se reuniu a nova bancada dos 47 deputados eleitos pelos progressistas e pelos senadores também, para que o partido se posicione em relação ao governo.
Deputado Ricardo Barros, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN e uma boa semana para o senhor. Bom trabalho. Obrigado, estou sempre à disposição. Muito obrigado, bom dia.